Estamos de volta ao vivo com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse segundo bloco, as perguntas são com temas determinados que eu vou sortear aqui, então o candidato terá que necessariamente fazer a pergunta dentro desse tema. Lembrando que em cada bloco todos os candidatos perguntam e todos respondem. Pelo sorteio realizado anteriormente, o primeiro a perguntar nesse segundo bloco é Rodrigo Amorim. Eu vou sortear aqui o tema, candidato, e o tema é saúde. A quem o senhor escolhe perguntar? Eduardo Paes. Por favor. Feito, a saúde do Rio de Janeiro está doente. Em primeiro lugar, é necessário que possamos entender qual a competência do município. Saúde básica, atenção básica, grandes emergências. Um homem morreu despencado no elevador Salgado Filho, por irresponsabilidade da prefeitura. Você criou a fila da fila do CISREG, enganando a população. Eu sou autor de uma lei na Assembleia Legislativa que impõe a contratação de especialistas, coisa que você não fazia. Um menino morreu na Cidade de Deus e foi o que motivou eu fazer essa lei. Além disso, a saúde está sofrendo. As pessoas não têm esperança. Como você vai resolver o que você não resolveu até agora? Olha, apesar da gente ter encontrado a prefeitura do jeito que nós encontramos há 3 anos e meio atrás, no início de 21, né, com as contas no vermelho, 2 folhas de salário atrasado, 6 bilhões de reais de dívida, 4 bilhões de orçamento que não tinha fonte de recurso, nós fizemos muito pela saúde. Recuperamos todas as clínicas da família. Foram mais de 4 mil médicos contratados. Criamos o Supercentro Carioca de Saúde. Fica ali em Benfica, tratando da especialidade que permitiu reduzir o tempo de espera da fila do CISREG à metade, ou seja, avanços enormes. Mas é óbvio que ainda temos muito a fazer na saúde. Hoje, o orçamento da saúde na Prefeitura do Rio, para cuidar só da cidade do Rio de Janeiro, é maior do que o do Estado para cuidar de todo o Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio tem todos os hospitais que nós assumimos na Zona Oeste da cidade pelo abandono do Estado. Nós vamos fazer mais 2 novos supercentros de saúde, um na Zona Norte, outro na Zona Oeste. Vamos contratar mais médicos. Há sim um problema nessa coisa de fornecimento de medicamentos nas clínicas da família. Nós vamos melhorar isso. Aliás, é uma coisa que eu já estou agindo, estou em cima para que possa melhorar esse fornecimento de remédios. Vamos fazer com que essa cobertura do programa de saúde da família chegue a mais gente e vamos criar 8 centros para atender as famílias com pessoas que precisem de um atendimento de espectro autista, que possam ter um atendimento mais qualificado. Sua réplica. Eduardo Paes, não fale de autista, porque num outro tema sofrível da sua prefeitura, a educação, você até hoje não teve a decência de colocar mediadores em sala de aula para as nossas crianças com deficiência. Você está enganando as pessoas na saúde. Você criou a fila da fila do CISREG. Você que mora no Rio de Janeiro, quando chega num posto de saúde, você é atendido muitas vezes não por um médico, mas por um técnico, que te coloca numa fila em paralelo, não é a fila do CISREG. Ele está ludibriando os números, igual ele enganou o número do IDEB, maquiando os números. Aliás, uma especialidade de Eduardo Paes. Ele agora acabou de botar na conta mais um problema dele no governo do Estado. Por exemplo, na segurança, onde você lavou as mãos para a segurança, você tem culpado o governo do Estado. Mas o curioso é que, além de acusar deputados de interferirem na segurança, eu tenho dito nos meus discursos que você não gosta de mulher, porque você maltrata mulheres que trabalham contigo. E agora resolveu, depois que ele tomou um pé na bunda, o ex-comandante da PM, você resolveu recebê-lo na prefeitura, nomeou o coronel Henrique na prefeitura com salário de rei. Bom, eu vou continuar falando da saúde, porque não dá para perder tempo com tanta acusação, tanto ataque desse que nem candidato é mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aliás, nós vamos fazer mais 6 clínicas da família, tem uma na Taquara que está precisando, outra na Freguesia, vamos fazer uma em Anchieta, uma outra no Recreio dos Bandeirantes, já começamos ali uma em Guaratiba. Esses 2 novos supercentros de saúde vão ser revolucionários para a gente poder avançar, sim, nessa questão da fila do CISREG. Você que conhece alguém que já foi no Supercentro Carioca de Saúde ali em Benfica, não deixe de conhecer. E eu quero, aliás,
dizer algo que eu também não consegui fazer pela maneira como encontrei a Prefeitura aos servidores da saúde. A gente não conseguiu fazer o plano de cargos e salários, mas nós voltamos, né, a pagar em dia. Os servidores da Prefeitura sabem quando recebem, tem a reajuste anual, e nós vamos cuidar disso no próximo governo, porque as contas hoje estão ajeitadas, arrumadas e no azul. O candidato Rodrigo Amorim pediu direito de resposta, está sendo analisado. Eu volto a pedir aqui, por favor, com postura, respeito às regras do debate. Agora é a vez do candidato Tarcísio Mota fazer a sua pergunta. Eu vou sortear o tema aqui, então, primeiro, candidato. E o tema agora é orçamento municipal. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta sobre orçamento municipal? O candidato Ramagem. Ramagem, para todo eleitor carioca, você é a possibilidade do retorno do Crivella, da turma do Crivella. É o retorno de uma turma que quebrou a Prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo que a turma do Paes tenha aprovado as contas do Crivella logo depois. Eu quero perguntar a você, como é que você quer que seu eleitor confie de que você não vai quebrar a Prefeitura e vai ter responsabilidade orçamentária para aplicar o orçamento da cidade do Rio de Janeiro onde é preciso, e não na própria turma, da picuinha, dos amiguinhos? Por favor. Primeiro que eu não tenho contato nenhuma com Crivella. Se você analisar as votações no Congresso Nacional, Crivella vota com Lula. 80% das votações dele é com o governo Lula. O pessoal que trabalhou com o Crivella, acusado de corrupção, está agora como publicitário do Eduardo Paes. E vou voltar aqui, que o Tarcísio Mota adora sempre falar da direita e tudo mais, mas o PSOL que faz a violência. Adélio Bispo era ex-PSOL. Então vamos falar de orçamento aqui. Acabou de sair o orçamento da Prefeitura e ele tentou esconder o atual prefeito, mas não conseguiu. A gente já conseguiu analisar hoje, colocou hoje, para que a gente não pudesse analisar. Está acabando com os investimentos, não está colocando mais tanto, desceu em 40% as verbas e recursos para o meio ambiente e mais, a carreta furacão dele continua. Se ele colocava 103 milhões de reais em cargos sem concurso público, carreta furacão, ele aumentou para mais de 120, 150, 130 milhões de reais nessa nova gestão dele. Então, nós temos que fazer uma gestão séria, com transparência. Uma pessoa que foi com tantas delações premiadas na Lava Jato, com tantos milhões de delação e acusação do MP, tinha que ter mais transparência. Se ele quisesse voltar atrás do que ele fez numa tentativa que o grupo político deu a ele de anular e descondenar toda a Lava Jato, ele tinha que dar transparência, e ele não faz. O orçamento é secreto, as obras são secretas, a transparência internacional, vá na internet, 8 zeros para a transparência, segundo a análise da Transparência Internacional. O Ramagem tenta esconder aquela galera da qual ele é aliado. Eu não estou falando de uma questão de uma preferência pessoal, onde vota, onde não vota. Crivella quebrou a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui vereador durante os 4 anos de mandato do Crivella, que inclusive quase sofreu um impeachment, porque mesmo os contratos de publicidade na cidade eram mal administrados. Era uma confusão só. Durante a CPI das enchentes, onde a gente mostrou que dinheiro público que devia ser usado na prevenção da vida das famílias para que elas não morressem com as chuvas fortes, a gente não conseguia encontrar nem mesmo onde é que estavam os cargos comissionados da Defesa Civil. Tamanho caos administrativo que essa turma que ganhou as eleições em 2016 e agora tenta voltar com o próprio Ramagem, fez com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Você deve lembrar daquela história do Fale com a Márcia, deve lembrar dos Guardiões do Crivella, é essa galera toda. Mas o que eu quero dizer a você, eleitor, que está com medo, que não quer que essa turma volte como eu, será de fato que a turma do Eduardo Paes é o fim desse processo? Porque ele depois orientou a sua bancada a aprovar as contas do Crivella e agora tenta jogar a culpa toda para o governo anterior. É tudo da mesma glaia. Sua tréplica. Para ser mais exato, a carreta furacão do gabinete, só do gabinete do Eduardo Paes, ele gasta em toda a prefeitura 650 milhões de reais. Ele aumentou em 103 milhões de reais para 125 milhões de reais. Daria para cobrir todo o gasto com a falta de vagas de creche. O legado do orçamento dele, a gente lembra, a ciclovia, que em 6 meses foi destruída e causou mortes. O legado da prefeitura do Eduardo Paes, a Olimpíada mais cara de todos os tempos,
foi a do Rio de Janeiro. A segunda mais cara foi Londres, metade de Londres mais cara foi a do Rio de Janeiro. Se somar a de Londres com a de Paris, a última, não dá a Olimpíada do Rio de Janeiro. O que saiu de legado aqui é essa pessoa que cuida bem do orçamento, é essa pessoa que cuida do servidor público. Os servidores públicos estão sem planos de cargos e salários. Vá perguntar para os servidores públicos sobre o Vale-Refeição. É isso que esse orçamento Eduardo Paes faz com a Prefeitura. Candidato Rodrigo Amorim, seu pedido de direito de resposta que estava em análise foi negado. A gente vai continuar aqui com o debate. O candidato Ramagem segue com a palavra. Pela ordem definida em sorteio, é a vez deles de fazer a pergunta. E eu vou sortear aqui, então, o tema, candidato. Agora a pergunta será sobre educação. A quem o senhor escolhe para responder essa pergunta, então, sobre educação? Rodrigo Amorim. Por favor. Rodrigo Amorim, a gente sabe do sucesso das escolas cívico-militar no Brasil inteiro. A gente sabe do que foi a doutrina Paulo Freire para o Brasil também, para como jogou nossa educação no lixo. Jair Messias Bolsonaro inaugurou uma escola cívico-militar no Rio de Janeiro, apenas uma. E essa prefeitura, talvez por ideologia, porque ele esconde o Lula no armário, mas faz tudo que o Lula prega. Não abriu outras escolas cívico-militar e a que tem está sem insumos, sem água, sem internet, sem telefone. O que você pensa para a educação do nosso Rio de Janeiro? Meu querido amigo delegado Ramagem, eu fico muito feliz na sua fala e no seu plano de governo de trazer as escolas cívico-militares, que foi uma obra, um legado de Jair Bolsonaro. De fato, o primeiro gesto dessa atual prefeitura, que age como lacaio de Lula, foi extinguir a escola cívico-militar. Não me causa nenhuma surpresa. Eles têm verdadeira ojeriza à disciplina, à ordem, ao patriotismo. As escolas cívico-militares estão no meu plano de governo. São 1.542 escolas no Rio de Janeiro, abandonadas. Os alunos estão sentados em caixotes. As escolas não têm ar-condicionado, não têm acessibilidade, as escolas não têm mediadores para as nossas crianças com deficiência. O atual prefeito não respeita o servidor público. Como você bem disse, o Vale Alimentação do servidor é uma tragédia, é o Vale da Fome. A atual prefeitura do Rio de Janeiro não respeita os pais de alunos. A atual prefeitura do Rio de Janeiro está fraudando os números do IDEB, porque ele só coloca para fazer as provas do IDEB aqueles bons alunos. Os maus alunos, ele despreza. A outra questão, que é algo que impacta o IDEB, é a questão da aprovação. Ele voltou com algo que não existia há 20 anos no Rio de Janeiro, que é a aprovação automática. A atual gestão é uma tragédia. No meu plano de governo, eu vou instituir a escola cívico-militar e a escola confessional religiosa para as famílias que não têm dinheiro para pagar uma escola particular. Obrigada, candidato. Hora da réplica. Para você que conversou comigo nas ruas, eu sou o candidato que mais andei nas ruas, na Zona Oeste, na Zona Norte, Zona Sul, no centro da cidade, e a demanda por escolas cívico-militares é em todas as regiões. Nós vamos conversar com a comunidade de educação, que são os professores e são os familiares, verificar as demandas. Escolas cristãs também, tecnicistas, as montessorianas, bilíngues também, pela vocação da nossa cidade. Nós temos muito para fazer e para organizar e valorizar o professor, dar 1/3 de planejamento para eles, levar a parceria público-privada para a escola, mas com a coordenação dos professores e a direção dos professores também. E vamos valorizar a educação especial. A Lei 6432 de 2018, o Estatuto da Educação Especial, não é seguido pelo Eduardo Paes. O Instituto Helena Tipoff, que capacita os professores, está largado. Mediadores estão sem concurso. Ele coloca estagiários e temporários que vão acabar no final do ano. E tem ainda as salas multifuncionais, que são pura fachada, infelizmente. Nós vamos tratar a educação especial com dignidade. Ramagem, nós esquecemos algo pitoresco na Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi aquele episódio lamentável. O cavalo taradão,
um espetáculo de sexualidade para as crianças da mais tenra idade, num total desrespeito com as famílias. É isso mesmo. O atual prefeito Eduardo Paes levou lascívia, sexualidade para dentro da sala de aula, num espetáculo em que um cavalo dançava de forma sensual para as crianças. Ele está pedindo direito de resposta porque eu falei que ele levou lascívia, levou sim, levou dança, espetáculo de sexo para dentro da sala de aula. Dança sensual para as nossas crianças de 6 anos de idade. Ramagem, você andou por toda a Zona Oeste, inclusive ao lado do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, que está aqui, que te apoia e é o líder do PL. O prefeito não respeita a Zona Oeste. Além do trânsito caótico, do BRT sofrível, ele fez um supercentro de saúde na Zona Norte e não na Zona Oeste, a região mais densa da nossa cidade. Obrigada, candidato. O pedido de direito de resposta do candidato Eduardo Paes está sendo analisado. A gente vai seguir aqui agora com o candidato Marcelo Queiroz, que tem que fazer a pergunta necessariamente ao candidato Tarcísio Mota, para que todos possam responder. E o tema, candidato, vai ser favelas. Então, só tem 40 segundos para a sua pergunta sobre favelas para o candidato Tarcísio Mota. Tarcísio, o que a gente viu nos últimos anos é nenhum projeto de habitação popular nas comunidades do Rio de Janeiro. Quais vocês acham que são as falhas da Prefeitura do Rio de Janeiro e como solucioná-los? O senhor ainda tem 26 segundos, ok? Pergunta feita, por favor. Olha, favela é cidade. E favela é cidade significa que a gente tem que garantir emprego, renda, moradia, cultura, escola, lazer para a população das favelas do Rio de Janeiro. E isto significa, inclusive, melhorar as condições de habitabilidade das casas das famílias dos moradores de favela. Existe uma lei de autoria da Marielle Franco, aprovada na Câmara de Vereadores, que é de assistência técnica para habitação de interesse social, que é uma lei, inclusive, que regulamenta uma legislação federal excelente e uma oportunidade perdida pela atual Prefeitura do Rio de Janeiro, que até agora não implementou a assistência técnica para habitação de interesse social. Que é o quê? É uma assistência técnica de arquiteto, engenheiro, de advogado para regularização fundiária, para reformar as casas. Tudo isso pode ser feito, inclusive, com parceria com as universidades, em programas de extensão, em programas de estágio, todos os elementos fundamentais para isso. Mas mais do que isso, é muito absurdo que a gente tenha estado no Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos, dependendo exclusivamente do governo federal para garantir a questão de habitação. E muito pouco foi feito, praticamente nada foi feito, e nada foi feito com os recursos da própria prefeitura, porque não olha exatamente para o povo que precisa de casa. Tem muita gente sem casa, muita casa sem gente. Nós vimos o atual prefeito correndo atrás para fazer de tudo, para liberar o estádio do Flamengo, mas uma ocupação ali na Avenida Venezuela, que está precisando da resposta de um ofício para garantia de aluguel social, em que o governo federal já disse que cede o terreno, cede o prédio, não tem resposta até agora da prefeitura. Sua réplica. Tarcísio, me preocupa muito essa rotatividade de poder no atual governo. Foram 5 secretários de habitação durante a gestão do Eduardo Paes. Vieram 342 bilhões anunciados no Teatro Municipal, junto com o presidente Lula, para o Rio de Janeiro. Mas nada se vê concretizado na ponta. Eu defendo que a gente precisa pensar diferente na questão das favelas. Nós temos que deixar de lado a remoção, o deslocamento dessas pessoas. O que existe hoje no governo federal é um programa antiquado, Minha Casa Minha Vida, que também trabalha com a possibilidade de novos terrenos, geralmente terrenos desvalorizados, em áreas que não têm a infraestrutura de transporte. Eu quero deixar as pessoas morando onde elas estão, mas a gente precisa trabalhar num novo modelo. A gente fala muito, e se falou muito, no estádio do Vasco, no estádio do Flamengo e no autódromo, numa palavra chamada potencial construtivo, que é transferir aquele potencial ali existente para outra área e as empreiteiras e as construtoras pagarem a obra. Eu nunca vi potencial construtivo ser discutido para ajudar as favelas. Eu nunca vi, por exemplo, no Porto Maravilha, algo que seja feito pela Providência, Obrigada, que é a favela candidato. mais antiga do Rio. Vamos para a tréplica.
Nós estamos apresentando com um programa para habitação na cidade do Rio de Janeiro, o programa Habita Rio, que vai produzir 50 mil novas unidades habitacionais, com um sistema em que a gente, a partir de financiamento do BNDES, consegue financiar casas mais baratas, abaixo do preço do mercado, para quem pode comprar ou alugar, e com essa receita você produz habitação gratuita, habitação popular para quem precisa. Esta forma de entender a habitação como um direito da população e apoiar aqueles que estão lutando pelo direito à moradia, como esta ocupação ali na Avenida Venezuela, ocupação Zumbi dos Palmares, ou ocupação Gilberto Domingues na Avenida Riachuelo, no centro da cidade, é a ponta do nosso programa para garantir casa para todo mundo que precisa. O nosso grande problema da prefeitura hoje é de que ela acredita que é o mercado sozinho que vai resolver esses problemas. Nós precisamos de política social efetiva, de habitação com recurso público para garantir o direito à moradia de todos e todas. Obrigada, candidatos. O pedido de direito de resposta do candidato Eduardo Paes foi negado. Mas, candidato, o senhor tem a palavra agora, sua vez de perguntar, necessariamente para o candidato Marcelo Queiroz. E o tema da pergunta de agora vai ser alianças políticas. Então, só tem 40 segundos para a sua pergunta sobre alianças políticas para o candidato Marcelo Queiroz. Bom, enfim, infelizmente, eu gostaria de ter o direito de resposta aqui. São tantos ataques, tem um jogo coordenado aqui. Eu acho que a população conhece boa parte das respostas a esses ataques absurdos. Mas eu queria saber, o deputado Marcelo Queiroz participou do governo do Crivella, do meu governo, do governo do Cláudio Castro, enfim, foi secretário de absolutamente todo mundo, né? E a gente conseguiu, nessa parceria com o governo federal, fazer muita coisa, trazer muito benefício para o Rio. Como é que o senhor pretende manter essa parceria com o governo federal, com o governo do Estado, caso seja eleito? Com certeza, prefeito Eduardo Paes. A gente quer ser o novo prefeito do Rio exatamente para ter uma relação com todos, inclusive com o governo do Estado, a quem você ultimamente tem trocado farpas, apesar de, há um tempo atrás, ter sido bastante amigo na hora que você precisava dos 5 bilhões da SEDAI. Eu quero ser um prefeito de todos. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu fui secretário de administração, economizei 140 milhões de reais sobre a sua prefeitura. Depois eu fui secretário de Meio Ambiente, recriei a Secretaria de Meio Ambiente, plantei a Floresta dos Atletas, fui premiado num projeto Revelação, que é Hortas Cariocas, que no último debate eu contestei, e a Horta de Manguinhos, que é a maior da América Latina, estou publicando agora, continua abandonado. Depois eu fui secretário de Agricultura e não deixei faltar alimento na pandemia. Não deixei também tirarem o SEASA do Irajá. E agora, como secretário de Agricultura, por final, desenhei o que é hoje a maior política pública de defesa dos animais. É o maior programa de castração gratuita do mundo. Foram quase 500 mil animais castrados gratuitamente. Uma política inovadora que, com tão pouco tempo, funcionou bastante. E é por isso que eu quero ter a oportunidade de ser prefeito do Rio, para conversar com todos. Esse sempre foi o meu estilo. Esse é o estilo da minha chapa. E para isso que eu trouxe a melhor vereadora do Rio de Janeiro como vice-prefeita, a vereadora Tereza Berger. Aqui, sim, é uma chapa que não tem lado, é uma chapa de resultado, é uma chapa pelo Rio de Janeiro. Sua réplica. Bom, vamos lá. Primeiro, é óbvio que é duro aqui ficar nesse debate ouvindo 3 aliados do governador Cláudio Castro, né, tirando o deputado Tarcísio aqui, que é um governo que representa um déficit do orçamento apresentado ontem de 14,5 bilhões de reais, que o IDEB é o penúltimo do Brasil, né, só está melhor do que o Rio Grande do Norte, enfim, que tem essa segurança trágica que a gente conhece, né? Eu acho que o momento da eleição é um momento que a gente faz a crítica política, e eu sempre trabalhei em parceria com o governo federal, com o governo estadual, e se reeleito for, continuarei trabalhando em parceria com o governador Cláudio Castro, mas essas coisas precisam ser apontadas. Não é admissível, em relação ao que disse, já que eu não tive o direito de resposta, o deputado Rodrigo Amorim, a questão do tal do cavalo taradão é uma ofensa à rede municipal de ensino, né? Numa escola, pontualmente, numa apresentação absurda, e a primeira pessoa a se manifestar nas redes sociais, a dar a sua opinião, fui eu, demiti a diretora, punimos aqueles que permitiram esse absurdo na rede municipal de ensino. No meu governo isso não acontece e não acontecerá, e toda vez serão punidos. Ok, hora da tréplica.
Na verdade, eu acho que aqui fica muito claro. São dois candidatos da esquerda, Eduardo Paes e Tarcísio, dois candidatos da direita, Ramagem e Rodrigo Amorim. Eu sou o candidato que pensa no Rio de Janeiro. Eu sou o candidato da inovação. Se você não aguenta mais 12 anos de Eduardo Paes, são as mesmas pessoas, são as mesmas práticas, são os mesmos procedimentos. É uma prefeitura com 30 secretarias, 32 contando controladoria e procuradoria. É uma coisa que não tem mais sentido. Eu sempre uso uma frase, que é a seguinte: é a diferença entre o remédio e o veneno. Como você toma muito remédio, ele acaba virando veneno. E é isso que a gente quer. A gente está aqui vivendo no Rio de Janeiro. E a realidade disso é a política. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, tiveram 3 debates. O prefeito Eduardo Paes faltou. Lá em São Paulo tiveram quase 11. A gente está tomando um WO. E eu sou o candidato que não vou deixar o Rio de Janeiro tomar um WO nessa eleição. A gente vai... Obrigada, candidatos. Assim a gente encerra, então, o segundo bloco. E depois do intervalo, o tema volta a ser livre. Nós voltamos já. Globo nas eleições.